Oi, pessoal, eu sou a Carol. Eu sou a Elô. E eu sou a Isa. O que te levou a fazer um podcast? E hoje estamos aqui para falar sobre rivalidade feminina. É um assunto polêmico, mas muito presente no nosso dia a dia como mulheres. E aí, como que vocês lidam com isso? O que vocês pensam? Cara, eu acho que hoje em dia a gente tem falado muito mais sobre como não ter rivalidade feminina. Eu acho que a gente começou a identificar que ela existe, assim. Eu não me lembro de ser tão falado há um tempo atrás, assim, sobre rivalidade feminina. Mas, cara, eu acho impressionante como ela tá muito presente em vários âmbitos, assim. Por exemplo, quando tem uma traição. Assim, o homem traiu a esposa com uma mulher solteira. Uhum. O que sempre vão falar? Que a mulher solteira, a amante, é uma vagabunda, não sei o que, não sei o que lá. E pouco se fala sobre o homem. Tudo bem, hoje em dia se fala mais. Mas pouco se fala sobre o homem que realmente foi a pessoa que traiu. Pelo menos eu vejo um pouco dessa forma. Tipo, é culpabilizado a amante. Nossa, ela é não sei o que, ela é não sei o que lá. Sendo que ela não tinha um relacionamento e ele que tinha um relacionamento não é tão falado. A gente vê isso também nos famosos também, né? Que quando acontece alguma coisa com um famoso, é muito o homem, essa história do homem é abafada muito mais rápido do que... Luísa Sonza! Exatamente. Mas eu acho que isso tá mais relacionado ao machismo do que a rivalidade feminina. Faz porque sentido. Eu acho que entra a rivalidade feminina quando a pessoa fala, nossa, mas por que traiu a mulher? Ela era mais bonita do que a mulher que ele ficou. Que ele não, traiu. Mas não acho. Sabe por quê? Porque eu acho que a esposa desse cara fica com mais raiva da amante do que dele. Essa é a minha percepção. Por isso que eu trouxe como rivalidade feminina. Entendi o ponto que você chegou. Mas normalmente é sempre uma comparação e um peso muito maior em tudo que a mulher faz. Isso é o que a gente já tá acostumado na sociedade. Mas essa comparação que eu disse e esse ponto que você trouxe é muito presente e não tem nem o que falar. É algo que a gente sente na pele, acho que todos os dias, de alguma forma, mesmo não sendo essa situação, né? Mas em outras situações, Carol, você trouxe até um ponto interessante da beleza, né? Que entra no quesito competição também. E aí... eu já ouvi muito, assim, você tem que andar numa roda que as suas amigas sejam mais feias que você. É verdade. Pra você se sobressair. Eu nunca pensei isso na minha vida. Eu já ouvi eu também isso. Não, mas eu também... já vi uns posts falando sobre isso, inclusive. Eu já ouvi e vi isso recentemente, mas eu lembro, assim, na minha época de solteira, eu não pensava isso. Eu não sei se alguma das minhas amigas pensava, mas... Será que foi por isso que me chamaram? Amiga, eu nunca pensei isso. E você é linda, belíssima. Mas aí entra também, às vezes, algumas rivalidades subliminares. O que eu quero dizer com subliminar? Vocês vão pra baladinha e suas amigas estão lindas e maravilhosas e você tá se sentindo feia. Você já entra numa competição mental ali, você mesma, sozinha, com tipo assim... não vai dar pra mim, tá ruim, ou sou feia, ou não tá legal aqui, sabe? Algumas coisas assim. É uma rivalidade, é uma rixinha que a mulher tem. Eu não vejo muito isso com os homens. Vocês já viram aqueles vídeos que é um cara numa festa, numa balada, num show, e aí ele vai entrevistar uma menina e fala assim, qual que foi a roupa mais feia que você já viu? A menina mais mal vestida. Aí ela fala assim, nossa, tinha uma menina com uma roupa de oncinha, assim, assim, assado. Aí ele entrevista a menina da roupa de oncinha. E aí ele pergunta, qual é a menina que você viu que tá muito mal vestida? Aí a menina da roupa de oncinha. Nossa, eu vi uma que tá com um vestido de paetê, nossa, muito chamativo, tá, não sei o quê. Aí ele pega e entrevista a menina de vestido de paetê. Quem é a menina que não sei o que, não sei o que lá? Aí chega uma hora, e ele vai fazendo essas perguntas, até que chega uma menina, essa final, que fala assim, nossa, não vi ninguém, achei todo mundo muito bonito aqui.
Eu vi esse vídeo. Que aí é tipo essa menina que ele dá mais brilho dentro do vídeo dele, sabe? É pra mostrar um pouco esse ponto de rivalidade feminina, que você tá bem, você se sente bem, só que você fica reparando em todo mundo pra saber se você tá melhor ou não. Ah, assim, concordo com você, tem esse ponto, mas também tem o ponto de que eu posso achar alguém feio e alguém você tá bonito, no alguém seu vestido direito. bem e alguém vestido mal. Tudo bem, mas você falar isso, Exato. tipo, né, Aí eu num acho que vídeo. entra mais no, tipo, tô expondo outra pessoa, né? E aí acho que sim. Mas eu quis dizer também a gente deixar de lado que a sociedade hoje tá trazendo de exageros de que você não pode ter opinião, né? Que tudo é um exagero. Sim, Mas sim... Eu acho que o que esse experimento fez foi mostrar que a gente, primeiro, sempre repara muito mais em outras Sim. mulheres e se compara com elas em qualquer ambiente que a gente entra, e que é muito mais fácil você expor uma mulher do que expor um homem. Sim. Eu acho que esse é o ponto principal. E aí, a menina que quebrou o padrão e falou, não, tá todo mundo bem, porque ela não tá vibrando nisso, assim, ela não tá nessa pegada de comparação. Mas eu acho que rolava muito isso na nossa época de solteira, e você deve ter passado por isso também, Isa. Uma guerra fria. As suas amigas ali, que depois você percebe que na verdade era amiga de rolê, não era amiga mesmo. Elas sempre estão competindo silenciosamente, assim. Uhum. Ah, você disse o exemplo dos caras. Quantos caras chegaram em fulano, em ciclano, em mim? Isso é um parâmetro, começa a ser um Sim. parâmetro se você tá bonita o suficiente ou não. Sendo que eu lembro que eu saía com vocês e eu pensava assim, nossa, fulano ali, sei lá, é um cara bonito. Mas, se ele não chegou em mim, esse cara tem uma energia que não bate com a minha. Então, como se eu estivesse sendo protegida pela Nossa. espiritualidade. Olha isso. Você era muito evoluída. Demais. Juro, eu pensava assim, nossa, esse cara não é uma boa pessoa. Ele só é bonito por fora, mas por dentro deve ser um lixo. Te admiro. Porque não bate com a minha energia. Eu pensava... gente, é porque... E o resto de nós querendo todos os mais bonitos. E Por fora. E se achando horrorosa porque não chegou na gente. É muito louco. Eu lembro que eu pensava... Desde então você era bem resolvida, né? Não, Exato. amiga, não era que eu era bem resolvida. Porque, assim, às vezes eu percebia, por exemplo, a gente tinha uma amiga que, todos os caras sempre iam pra cima dela e ela é, sim, belíssima, maravilhosa. Só que eu já cheguei a me perguntar, porque eu via as outras se perguntando de alguma forma. Gente, nada era tão claro, era tudo muito sutil, mas as outras se comparando. E aí eu me peguei pensando isso, eu falei, gente, eu só posso ser louca, eu acho que eu sou um ET, cara. Porque o que eu tô pensando? Tipo, nossa, o cara não tem a mesma energia que eu, e por isso que ele não veio falar comigo. Ou porque o cara, eu assustei de alguma forma o cara e ele não tem culhão pra vir falar comigo. Era essas duas coisas que eu pensava, sabe? Mas- Ele não é homem suficiente, porque ele tá com medo de mim de alguma forma. Mas você pensava, eu sou louca? Porque é muito raro ter alguém que pense assim. E aí Nessa você pensava... época da vida. Nessa época da vida, exato. Aí você pensava, eu sou louca. Por quê? Só eu tô pensando assim. Será que eu tô pensando errado? Porque só você tava realmente enxergando isso. E eu via outras amigas chorando, juro. Já rolou isso. Acredito. Chorando porque... Ou porque o cara que ela queria foi atrás da outra, ou porque o cara não queria mais ficar com ela, sei lá, deu um beijo só e foi curtir o rolê com os amigos. E ela ficou stalkeando ele dentro do rolê, sabe? Chorando, e porque o cara não quer nada comigo. Eu ficava assim, gente... Nem tinha bebido tanto. Não, assim, que é isso? Ai, que é gente. isso? Mas é real, existe uma competição, e não só em rolê, assim, no ambiente de trabalho, assim, a todo momento. Eu acho que qualquer Sim. lugar que a gente entra, até em lugares que a gente não conhece as pessoas, por exemplo, transporte público, dentro de um elevador, gente, qualquer momento, nós fomos condicionadas a reparar e julgar outras mulheres. Falando nisso, tem um questionamento, assim. Um ditado muito popular, assim, acho que todo mundo já ouviu, que a mulher se arruma pra outra mulher. Nossa. E não pra um homem ou pra ela mesma.
Vocês acham que isso é uma verdade? Vocês já se arrumaram pra outra mulher? Pra vocês mesmas? Como que é? Eu acho que existia um pensamento de tipo, ai, eu quero ser a mais bonita. Ai, nossa, eu vou porque com isso daqui acho que eu vou ser a mais bonita. Ou, na verdade, existia um negócio assim, como que você vai? Pra saber se você tava indo no mesmo nível que pelo menos as suas amigas, assim, sabe? Com que roupa você vai? Como que você vai? Não sei se era exatamente uma questão de rivalidade, assim, mas eu acho que sim. Tipo, existe essa questão de, eu quero ser a mais bonita, ou pelo menos tá bem, assim, versus as outras. Sim. Eu acho que hoje em dia eu tenho uma reflexão muito mais evoluída sobre isso do que antigamente. Antigamente eu pensava muito assim, gente, como que você vai pra eu estar no mesmo patamar? E isso não quer dizer nem sobre beleza, mas tipo, se é mais chique, se é mais simples. Pertencimento também, né? Você tá ali parecida com as meninas do seu grupo. Você, Exato. Nossa, combinando as roupas, sei lá. Exato. Assim. As quartas usamos rosa. Sim, só que hoje, assim, eu me desprendi tanto disso, tanto, que é uma coisa que eu viro e falo, gente, hoje eu vou super perua mesmo, porque eu tô afim, eu vou toda de brilho. Se eu chegar lá e tiver todo mundo de calça jeans, de moletom, camiseta de time, eu não tô nem aí. O problema é deles, eu me arrumei, filha. Exato, e aí eu hoje em dia tenho tirado roupas que estavam guardadas lá há muito tempo, que eu não usava, porque eu ficava assim, ninguém usa isso, ou vai ser demais, essa blusa aqui é demais, então eu não uso mais. Mas eu gosto dela, e daí que é demais? E aí eu voltei a resgatar essas roupas, essas coisas. E aí eu percebi que eu me desprendi desse pensamento de me vestir pros outros. Eu tô me vestindo pra mim. Claro que você quer estar bonita, aceita visualmente, perante ao local que você tá, as pessoas, você quer estar na moda. Mas assim, é o meu estilo, é o meu gosto, pronto, acabou. Eu acho que a moda hoje, ela é muito mais inclusiva. Sim. Hoje você tem, ao mesmo tempo que um vestido de... Vou voltar no paetê. Um vestido de paetê. Pra quem não sabe, talvez homens que ouçam um podcast não saibam o que é paetê. Lantejoulas. Tipo, vestido de lantejoula brilhante, assim. Ao mesmo tempo que isso tá na moda, calça de moletom também tá na moda. Tênis tá na moda, salto tá na moda. Então, hoje eu acho que a moda também permite um pouco mais isso. A gente ter mais individualidade e tal. O que eu acho que antigamente não tinha. Eu lembro, vocês lembram que tinha aqueles sneaker com salto? Eu amava. Eu amava também. Eu tinha 2 e eu amava. E aí, teve um momento que ele virou ridículo, do nada, assim. Sim. Ele tava muito na moda e aí ele virou ridículo. E eu fiquei chateada. Eu fiquei chateada também, mas eu dei. Eu também. Dei eles porque eu não ia usar. Mas eu acho que hoje a moda, pelo menos, proporciona um pouco mais de... um pouco De mais inclusão mesmo, de inclusão. Eu acho. E eu acho que também vai além da forma que a gente se veste. Eu acho que é da forma que a gente se enxerga. Mulheres sempre foram colocadas pra baixo, de alguma forma. Como se você não fosse boa o suficiente, sabe? Sim. E eu sempre vindo pra um assunto mais profundo, né? Mas tá tudo bem. Mas eu acho que isso faz a gente... Como você quer ser vista? Que mensagem você quer passar? Exatamente. E às vezes a gente não tinha consciência de que mensagem a gente estava passando. E às vezes era uma mensagem ou muito mais jovem, sei lá, você é muito mais... Você tá passando uma mensagem que você é muito mais jovem do que você realmente é. Ou que você já é muito velha pra usar tal roupa, ou que você... Enfim, não tá de acordo com o que você deveria aos olhos de alguém. Mas sabe o que eu tava refletindo aqui? Eu acho que talvez a rivalidade feminina, ela surge porque é impossível competir com um homem. Uma mulher competir com um homem? É impossível. Como que você vai ser... Polêmico, profundo. Arrupiei. Eu também. Ela arrepiou de verdade. Arrupiei mesmo. Porque não tem como. Não tem como. Hoje, assim, homens estão... não vou ficar batendo nessa tecla de machismo, que a gente chega em todo episódio, a gente chega nessa discussão.
Mas assim, a vantagem é muito grande. Não tem como você competir com um homem. Então eu acho que talvez a gente vá pra rivalidade feminina, porque é onde a gente consegue realmente competir e ter um lugar melhor ou não versus outras mulheres e não versus outros homens. Será? Eu não acho que essa é a verdade, mas eu acho que é o sentimento. E deixando muito claro que não é porque a gente acha que homens são melhores, tá? Na verdade, eu tenho certeza que mulheres são melhores em tudo. Mas eu acho que é muito mais uma questão de condicionamento desde criança que a mulher vive. Sim, é social mesmo. E não sei, eu achei um ponto muito legal, que eu vou começar a pensar sobre isso, me aprofundar assim. Mas, desde criança, a gente tem que fazer coisas. Você tem que se vestir assim, você tem que fechar as pernas, você tem que ser gentil, sorrir e ser legal e agradável. E aí, eu acho que desde criança também a gente é condicionada a competir até na escola com as outras amigas. Eu lembro que você passou por isso na escola, porque você tem olho claro, você é loira e de alguma forma te colocaram ali num pedestal e outras meninas começaram a competir com você, não foi? Então isso é desde criança que a gente passa por E isso. às vezes por algo que você não fez nada, né? Você Tem tá sendo pessoas que você. estão competindo mesmo, né? Mas você só. Eu não tenho como mudar meu olho, meu cabelo. Assim, não tô fazendo nada. Porque você é bonita aos olhos de alguém, você é mais bonita do que as outras. Sempre tá assim, você é mais do que outra pessoa. É sempre colocando uma contra a outra. E assim, é muito difícil a gente se juntar e olhar e dar as mãos e falar, vamos juntas. Não, normalmente você se afasta porque você se compara de alguma forma e você fala, nossa, realmente, eu não tenho esse olho claro, eu não tenho esse cabelo, eu não sou tão agradável igual essa minha amiga, então. E Aí você começa a se afastar, e aí começa a criar rivalidade, e aí as coisas. Aí a gente vai crescendo e continua vivendo assim. Nessa época a gente ainda se comparava muito também com o corpo, né? Que é o que a gente tá falando agora sobre eu só sou assim, eu não tenho como mudar. E eu lembro que eu passei muito por isso, assim, é pequenininha, magrinha, carinha de criança, enquanto tinha amigas minhas que eram mulherão, Tinha assim, pra peito época, já, isso. né? Um bundão, um corpão, e eu ficava parecendo que eu tinha a idade muito inferior comparada a elas, enquanto elas eram as populares, as bonitas. Só que elas não fizeram nada e eu também não, porque não tinha como eu mudar isso em mim, né? Exato. Hoje a gente se aceita mais porque a gente entende, mas são coisas que não tem o que fazer, a sociedade impôs. Exatamente. Mas, mudando um pouquinho, no âmbito de trabalho também, acho que existe muito. E aí, eu vou tentar não enviesar muito para o machismo, porque entra Mas também... se for, Então eu vou falar. pode entrar. Não. Se não der, pode entrar. Porque eu lembro muito, assim, até no começo de quando eu trabalhava, assim, nas reuniões, eu sempre tive muita opinião e muito senso crítico. E aí eu ia lá e falava, assim, trazia as pautas. E era sempre assim, legal, bacana, vamos continuar aqui. E vinha, às vezes, um homem e falava a mesma coisa, com outras palavras, só que com uma voz mais grossa. E era aceito. Ou uma mulher mais sênior, aparentemente, também, porque se vestia de terno e salto, e eu ia de moletom e tênis, e era aceito. E eu ficava, gente, eu acabei de falar isso, alô, eu estou aqui. Mas eu com a minha carinha de criança, tênis e calça de moletom, não era escutado. Então eu tinha que me provar 3 vezes mais pra falar que eu tô falando a mesma coisa que aquela mulher ou que aquele cara com a voz grossa. Não, eu passei por isso, acho que toda mulher passa por isso no ambiente de trabalho. E às vezes a gente tem que ser mais grossa mesmo, mais firme, né? Pra você ser ouvida. Aí você sai como Exato. a rígida, uma pessoa que não tem flexibilidade, sei lá, não consegue dialogar. Mas a gente só tá colocando nosso ponto. Você tá falando a mesma coisa que outra pessoa, mas não é visto da mesma forma. Exato. E isso
não entrando no âmbito do homem, da mulher com a mulher, que é exatamente isso que a gente falou, da imagem que você quer passar também com a sua vestimenta, ou da imagem que os outros percebem. Então, eu estar vestida dessa forma mais simples ou despojada, não vai ser levado tão a sério como aquela mulher que é com carão de mulher, que tem aquela percepção, aquela presença, e veio com um toque-toque do salto, um terno, e falou firmemente aquilo, ela vai ser levada a sério. Isso numa loja, isso numa discussão, num barzinho e etc, né? É muito mais respeitado. Sim, total. E eu fiz uma pesquisa aqui que fala desse ponto que eu trouxe de nós somos ensinadas desde criança a ser agradável. E a gente não pode expressar a raiva abertamente para as outras pessoas. Então, isso faz com que a gente se feche e comece a falar entre grupos. Então, isso começa a gerar uma fofoca, uma exclusão social, evitando que a gente faça esse confronto direto com outra mulher, que muitas vezes é o que os homens fazem, mas socialmente a gente construiu isso, a gente foi levada a fazer isso, então é muito louco, né? Por isso que muitas mulheres sempre falam em grupos, Elô, eu tô me sentindo assim com fulana, com ciclana, e às vezes a gente não fala diretamente na cara da pessoa pra evitar isso, até porque é algo que a gente não pensa, assim, nossa, claramente que a gente tá fazendo isso, mas a gente é levada sempre a ter esse tipo de comportamento. E no final, eu acho que isso gera mais rivalidade do que se você fosse direto na pessoa pra falar assim, puta, acho que você tava errada nisso daqui. Talvez ela teria falado assim, nossa, eu acho também, desculpa por eu ter feito isso, porque não foi pensado, sei lá, ia tá tudo bem, e vocês iam ter um relacionamento legal, mas a gente não se sente meio coagida a não falar e falar mais com a sua amiga ali, pra também não gerar mais discussão dentro do assunto. Eu acho também que a rivalidade feminina, não sei hoje em dia nos filmes infantis, assim, mas é muito abordada em séries e filmes, e isso não acontece com os homens. Então isso, de certa forma, também é incentivado inconscientemente na gente. A gente até agora falou, as quartas usamos rosa. Meninas Malvadas da vida. Toda menina assistiu, toda menina já viu mais de uma vez. Quantos filmes desse tipo a gente não viu inúmeras vezes, e são filmes lendários, assim, pra gente, que de certa forma é só sobre rivalidade feminina, independente do tema. E, assim, eu não me lembro agora um filme de rivalidade masculina, assim, desse modo. Não me lembro. Os homens sempre tendem a se proteger, a se apoiar, mesmo eles não tendo nenhuma relação, assim, mesmo não conhecendo o outro cara, eles sempre tendem a se apoiar. Exato. E aí, a proteger mesmo. O quanto a gente não perpetua isso com coisas banais que fazem da nossa hora livre ali, do nosso tempo vago, a gente tá consumindo esse tipo de coisa. Eu acho que existe uma falsa ideia de que os espaços são limitados, sabe? De que, se eu não conseguir aquele espaço que eu quero, eu não vou conseguir outro espaço. E a vida não é isso, não é se eu não conseguir essa vaga, eu não vou conseguir mais nenhuma vaga, eu preciso ter essa. Se eu não conseguir esse homem e a outra mulher conseguir, não vou ter outro homem, só posso ter esse. Acho que existe um pouco dessa sensação de que só existe isso. E aí você começa a rivalizar com outra pessoa em busca da mesma coisa, que na verdade você tem muitas outras opções, assim, muitas outras. Então, e nessa pesquisa também saiu isso sobre essa limitação de espaços e que as mulheres sempre estão competindo uma com as outras por conta de uma atenção masculina. É sempre em relação ao outro homem. Óbvio que isso não se aplica a tudo, mas falando sobre essa questão de homem e mulher ali, relações amorosas, é sempre sobre eu ser muito melhor do que você pra conquistar o cara. E não é sobre isso. Não é sobre você ser melhor. Não é sobre Mas isso. acho que a gente pensa muito
no o que ela tem que eu não tenho. Exatamente. E aí, entra muito no que você falou, Carol, de tipo, a gente sempre foi ensinada a ser completa, a ser o pacote fechado completo, então perfeitinha ali. Então, tá, o que ela tem que eu não tenho? Porque aí eu vou melhorar isso em mim. E aí eu vou passar a ter, porque eu sou capaz de fazer tudo. Que é o mínimo aceitável. É o Você mínimo ser aceitável. tudo é o mínimo aceitável. Exato. Então ninguém me disse que eu tinha que ter isso. Então peraí, deixa eu prestar atenção aqui, porque ela tem, então eu vou ter também. Gente, os homens não estão pensando nisso. Os homens cara. não estão pensando nisso. Nunca. Só que aí é Nem o em relação a ensinamento. trabalho, porque, por Não. exemplo, como nós tivemos essa construção social de você ter que agradar o outro e você sempre tá nessa busca incessante de buscar um espaço que muitas vezes um homem ocuparia com muita facilidade, por exemplo. Um cara, às vezes, ele não sabe o que ele vai fazer nesse trabalho, mas você tá na entrevista de emprego e o seu futuro chefe tá ali e ele pergunta: você sabe fazer isso? O cara, ele tem uma segurança de falar, sei mesmo não sabendo. A mulher, por ter sido levada a isso, ela é muito mais insegura, porque ela acha que ela não é boa o suficiente, ela sempre tá buscando o ser suficiente, e ela fala, ai, não sei, mas eu posso aprender. Pronto, já perdeu a vaga. Mas isso é comprovado, né? Tem estudos falando disso, que as mulheres que se candidatam a vagas... Por que tem menos mulheres se candidatando a vagas e muito mais homens? Porque as mulheres só se candidatam quando ela tem certeza que preenche aqueles pré-requisitos da vaga. O homem não. O homem, ele vai olhar, de 5 eu preencho 2, me candidato. Por quê? Porque os demais eu vou dar um jeito, eu vou aprender, ou então nem vão perguntar, enfim. A mulher, não, eu não tenho um pré-requisito, pra que eu vou me candidatar? Eu já sei que eu não atendo a essa expectativa. Exato. Então, mais uma vez, a gente tá tentando suprir aquela expectativa. Não tô dizendo que é certo ou errado, porque sim, tá me pedindo, então eu tô sendo honesta o suficiente de falar que eu não tenho. Legal. Mas a gente foi sempre moldada a isso, quanto homem... Não, tá tudo bem, eu vou conseguir, vai dar certo. Pedir aumento. Quando eu trabalhava assim, eu tinha alguns colegas homens. Eu lembro que tinha um que ele falava assim, ele chegava na chefe e falava assim, olha, eu acho que eu mereço um aumento porque eu fiz isso e aquilo. Eu nunca pedi um aumento. Também não. Nunca pedi uma promoção. E eu lembro que é muito específico, porque eu era muito próxima dele, assim. E eu lembro muito específico que ele pediu aumento, ele pediu promoção. E, cara, tudo bem, nada foi no tempo exato que ele queria, mas veio logo em seguida, assim, sabe? Eu nunca pedi um aumento. Não, eu fui negociar agora, né? Uma oportunidade de trabalho. E eu nunca tinha feito isso antes. De me colocar nessa posição. Porque só o fato de você pensar na possibilidade que você pode negociar... Isso nunca passa na cabeça de uma mulher. E o que você trouxe sobre o ambiente de trabalho, eu fui desligada por uma rivalidade feminina e por falar o que eu penso e por ser quem eu sou. Sendo que isso me levou a estar no lugar que eu estava ocupando, mas de alguma forma também foi o que me tirou dessa posição. Não é muito louco? É muito louco, mas mulheres como nós, que tem esse pensamento mais crítico e que tem a ousadia de até estar aqui expondo isso, né, de forma pública, Falar assim, o que a gente pensa, né? é muito mais julgada e muitas vezes por outras mulheres também. E aí entra no quesito de, nossa, você é muito abusada. Você Uma pessoa difícil, né? Exatamente. Que não é domada, assim. Exato. Você vai e fala o que você pensa, você faz o que você quer. Como assim uma mulher é assim? Você é abusada, você é dada demais, porque você é solta demais. Mas os homens estão sempre expondo as opiniões e eles não se julgam entre eles. No máximo que eles falam é: ô, mano, você tá falando bando de merda. Beleza. Mas ele fala um direto pro outro, assim. outro, fala na cara. A mulher e a não. gente não. Não, você vai falar pra outra mulher e aí começa a virar uma fofoca e no final das contas cria uma coisa que, na verdade, Exato. nem era pra ter. Exato. E aí a gente vai criar essa briga entre nós mesmas. Enquanto eles, o máximo que pode acontecer, eu não gosto do que aquele cara fala, eu não vou ouvir. Pronto, acabou. Acabou, simples assim. Mas, gente, eu vou falar uma coisa
totalmente oposto de rivalidade feminina, que agora, com a maternidade, assim, uma coisa que é impressionante é como mães se apoiam. É um negócio absurdo, assim, pessoas que eu não falava há 10 anos, 15 anos, vieram falar comigo nas redes sociais, tipo, você já tentou fazer isso? Como que tá? Como que você tá indo? Conversa comigo, fala comigo. Gente, pessoas que eu não via há 10 anos, eu mando mensagem de madrugada amamentando hoje, assim, sabe? Nasce uma sororidade junto com o bebê. Isso é impressionante, assim, impressionante mesmo. Então, existe uma luz no fim do túnel. Existe. Não é só sobre a rivalidade feminina, a gente também consegue se apoiar, né? Existe algo inconsciente meu de pensar que meu bebê tem que ser tão bom quanto os outros, sabe? Aí, ó. Meu Deus do céu. Aí entra em outras camadas. Tipo assim, não, eu não posso dar chupeta pra ele, porque hoje em dia existem algumas coisas que são, vamos dizer assim, entre aspas, condenáveis. Tipo, usar chupeta. Tem muita gente que fala mal. E você fica, não vou usar chupeta, não vou usar chupeta. Talvez você precise, entendeu? E aí você fica tentando não fazer alguma coisa. Por exemplo, eu tive muita dificuldade com a amamentação. Eu fiquei tentando não parar de amamentar, porque eu sabia que fórmula era um pouquinho... não era o ideal. Mas é ruim? Não é ruim, gente. Tipo, sabe? Então você fica o tempo todo se cobrando muito pra conseguir que seu bebê atinja esse mesmo nível de um bebê que é 100% peito e que se desenvolve assim, assado e que não sei o que, sabe? Que Já faz o medo. 3 minutos de tummy time com 45 dias. Já o medo de ficar pra trás de novo. Por mais que eu tenha tanto apoio de outras mulheres, eu ainda sinto isso. Tá em todos os lugares, hein? É. Todos os lugares. No final, pra mim, assim, considerações finais, é que a insegurança, essa construção que no final resulta tudo isso que a mulher desde pequenininha ouve, né, dentro da família ou nos ambientes sociais, e que você ser insegura é o que vai te levar a todo o resto. Que aí você acha que você não vai ser boa o suficiente, que você não vai estudar o suficiente. Mesmo que você esteja se matando de estudar, não vai ser o bom o suficiente para você atingir aquela vaga, atingir tal posição dentro de uma empresa e ser uma mulher incrível que normalmente nós somos e a gente não se coloca nessa posição. Sim. Acho que minhas considerações finais são que a rivalidade feminina, ela vem de diversas coisas pequenas do nosso dia a dia, na nossa vida, que vão se somando e se transformam na rivalidade feminina, que a gente não consegue perceber exatamente de onde veio, onde começou, por que não acabou, mas que foram vindo de coisas muito mínimas, assim, que encheram o potinho no final das contas, sabe? Eu vou ficar com a minha conclusão do meio do episódio, como consideração final, de que eu acho que pode existir uma sensação de que a gente não consegue competir com homens, então a gente vira para competir só com mulheres e cria-se essa rivalidade. Eu vou ficar com essa teoria. Talvez amanhã mude de ideia, mas por enquanto essas são minhas considerações finais. Ou ficar com essa teoria pra gente finalizar refletindo, né? Todo mundo refletindo. O que vocês acham? Comentem, curtam, comentem. E é isso, né? Obrigada, gente. Até o próximo. Beijo. Beijo.